Olá, meus queridos e queridas, de pessoas para pessoas. Olha que momento especial nós temos hoje de tarde. Então, meu nome é Marta Pierina Verona, eu sou consultora de aplicação Master aqui na Metadados, especialista em e-social. Eu sempre falo que eu sou uma aprendiz. Aprendiz quando eu penso, todos os dias eu preciso aprender algo novo, ou reaprender, ou olhar para uma rotina que eu estou praticando de uma forma diferente. Então, de pessoas para pessoas, eu trago aqui para vocês o querido Orion. Olha o momento especial que vocês têm de conhecimento, de troca de informações hoje de tarde aqui com a Metadados, com o Madu. Então, Madu, Metadados, sempre preocupados aqui, são sistemas inteligentes que buscam sempre trazer para vocês a informação em tempo real, aquela tranquilidade que nós precisamos. Boa tarde, Orion. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui com vocês novamente nessa reta final aí para a implementação do PPP eletrônico, né? Então, sei que ainda temos muitas questões a debater, muitas dúvidas, e espero que tenhamos uma tarde muito produtiva, Marta. Muito bem. Quando nós pensamos em PPP eletrônico, quando nós pensamos em SST, hoje estamos pensando no dia 16 de agosto, com janeiro muito próximo, nós podemos começar conversando, olhando para os documentos que podem embasar o PPP eletrônico, né, Orion? Eu acho sempre um bom início com esse esquema maravilhoso que vocês montaram, né, para facilitar a nossa compreensão aí do tema. Tivemos muitas mudanças no início desse ano, né, a gente teve a revisão aí da instrução normativa do INSS, que guia o profissional do INSS, o servidor do INSS, na avaliação de documentos, na concessão de benefícios, e mais, em relação ao PPP, essa instrução normativa ela tem um caráter normativo mesmo. Por quê? Porque ela disciplina o conteúdo do PPP. A Lei 8.213 delegou à instrução normativa do INSS a construção desse formulário chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, bem como a forma de preenchimento, o conteúdo do laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Então, de fato, nós temos novidades com essa nova instrução normativa, que foi a 128, publicada em março deste ano, né? E que trouxe, então, algumas questões que já vinham sendo debatidas em vários fóruns, já vinham sendo debatidas em vários momentos que tivemos oportunidade como governo de conversar com a sociedade, e isso se materializou. Desde o início desde 2019, desde o início do processo de revisão das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, foi dito que havia uma intenção de aproximar a legislação previdenciária e trabalhista. E isso foi materializado, então, nessa nova redação da Instrução Normativa 128, quando a gente fala do preenchimento do PPP, ou seja, de como a gente vai alimentar as informações do perfil profissiográfico previdenciário. Eu vou aproveitar esse esquema, então, aqui muito bonito que vocês fizeram para a gente começar a detalhar o que essa instrução normativa trouxe de novo para a gente. Vamos pensar que a gente começou a construção do e-social e, desde o início, todo mundo que estava envolvido com o projeto do e-social sabia que, quando o perfil profissiográfico previdenciário se tornasse eletrônico, seria necessário a inserção das informações de ausência de exposição a riscos, ou seja, o PPP ia mudar a sua configuração. Eu não ia ter mais o PPP emitido só para quem tivesse exposto a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos ou associação desses agentes, mas eu também teria o PPP emitido para quem não tivesse exposto a nenhum risco, dizendo justamente isso: não há exposição a agentes nocivos. Passamos, então, de um momento de omissão, quando não tinha exposição, para um momento de uma declaração. A empresa agora declara que o trabalhador não está exposto a agentes nocivos. Isso gerou uma preocupação de grande parte do mercado, porque antes as empresas produziam os documentos para preencher o PPP quando havia exposição a agentes nocivos. Não havendo exposição, não haveria necessidade de emissão do PPP e nem a produção dos documentos para embasar esse documento tão importante, né? Pois bem, então, como agora há necessidade de informar a ausência de riscos, muita dúvida surgiu. Quais documentos eu posso utilizar, então, para constatar que o trabalhador não está exposto a agentes nocivos? De onde eu posso tirar essa informação?
a primeira dúvida que surgiu é: o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, aquele documento que precisa ser feito por um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, ele é de fato essencial, mesmo que o trabalhador não esteja exposto a agentes nocivos? Vamos pensar no MEI que tem um empregado. Ele vai Olha que ter que legal. elaborar um LTCAT, Marta, agora? Como fica essa situação? É uma preocupação, porque é um custo. Você tem que contratar um médico, um engenheiro, para atividades que muitas vezes não vão ter exposição a agentes nocivos. E para isso, então, a gente agora utiliza esse fluxo para entender melhor todas essas informações. E Orion, esse fluxo a gente desenvolveu essa figura bonita, a gente só colocou flores porque você nos forneceu todas essas informações preciosas. Foi com base num treinamento que eu assisti teu, eu capturei a imagem, disse, Camila, vamos deixá-la bonita, mas a informação é sua, tá? Imagina, a construção coletiva. Eu falo que é bom quando a gente vê a informação melhorando e sendo transmitida de uma forma mais clara, porque esse é o nosso objetivo, né? O objetivo de todos nós é que a informação chegue, e da forma como vocês colocaram aqui, clareou muito essa informação, e isso facilita muito para o usuário, para de fato conseguir acompanhar todos os detalhes aí que são necessários para a prestação dessa informação. Então, vocês fizeram um trabalho aí muito bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, quando você me mandou, Marta. Eu falei, olha que como a coisa pode ficar bonita, né? A gente faz ali um rascunho e fica bonito no final, é muito bacana. Esse trabalho que vocês fizeram ficou muito, muito claro, né? Ficou muito didático, visualmente ficou muito agradável. E, Mas, na bem, verdade, Orion, eu sempre falo que sozinho a gente consegue fazer um pouco, junto a gente faz tanta coisa legal, né? com certeza, a gente vai muito mais longe juntos, né? E isso é esse o trabalho. Eu falo que essa parceria governo-sociedade que a gente tem que ter, né? O governo, ele está aqui para prestar um serviço para a sociedade. Então, a gente conseguir fazer a informação chegar e usar todos esses multiplicadores que estão ali interessados em fazer com que funcione, com que o produto surta seus efeitos, com que todo mundo consiga cumprir a obrigação facilmente, isso é maravilhoso, né, Marta? Então, é um E momento... até eu queria aproveitar o momento, porque no momento que nós pegamos essa imagem, sentamos eu, Camila, Quintina, Juliane, e nós olhamos para ela e foi bem legal, porque daí tinha a pessoa com formação de técnica de segurança, a pessoa que é lá do marketing, e daí eu tinha o meu conhecimento e mais a informação que você nos deu e transformou esse fluxo aqui, essa imagem aqui, ela deixa claro para muitas pessoas todas aquelas dúvidas que ela tinha, se precisa ou não precisa, como você vai explicar agora. Então, essa informação é realmente preciosa e a Camila está compartilhando aqui com o pessoal que está nos assistindo. Eu digo aqui, isso aqui é uma obra-prima, né? Porque essas informações aqui são preciosas. Com certeza, com certeza. E assim, tudo que a gente coloca em fluxos fica visualmente mais fácil de entender, né? Então, muitas vezes a gente explica, a gente até tem o conhecimento, mas quando a gente pega um fluxo, coloca no nosso dia a dia e consegue, sempre que a gente precisar, replicar as etapas pelas quais a gente tem que passar, isso facilita muito. Então, isso aí é aquele fluxo para vocês imprimirem, colocarem ali na mesinha, no quadro, para ter sempre à disposição. Ficou com dúvida, é só olhar que a solução vai estar aí, né? Isso é muito bacana. Mas bem, então vamos lá. Nós construímos essa ideia, o fluxo dessa informação. O objetivo aqui é verificar quais documentos você pode utilizar para embasar a informação de riscos ou da ausência deles no evento S2240 do E-Social, que consequentemente vai alimentar o perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador. E para isso, então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o perfil da empresa. E aí a gente vai pensar, então, num primeiro momento, que está à esquerda da tela de vocês, no MEI. Então, quando a gente pensa no MEI, chega um cliente para mim que é MEI. Qual a primeira pergunta que eu tenho que fazer para entender qual documento eu posso utilizar para preencher o 2240? Primeira pergunta que eu faço é: tem exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, aqueles previstos lá no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, do Decreto 3.048? Tem exposição a alguma daquelas situações? Aí eu vou analisar a atividade, e aqui eu estou falando do MEI que tem empregados, viu, gente? Porque quando o MEI não tem empregado, ele não precisa enviar o 2240 ao E-Social dele. Ele não precisa sequer realizar o cadastramento ali, né? Então, o MEI, quando ele tem empregados, aí a gestão do empregado dele vai ser feita
dentro do E-Social. Neste caso, em relação ao empregado do MEI, o MEI pergunta: meu empregado tem exposição a agentes químicos, físicos e biológicos? Se a resposta for não, aí eu posso fazer essa declaração a partir das próprias fichas de orientação de segurança e saúde que foram elaboradas por MEI, pelo Ministério do Trabalho e Previdência, ou até mesmo utilizar a declaração de inexistência de riscos. Então, eu tenho fontes de informação que não necessariamente o LTCAT nesses casos. Então, para avaliar se o meu trabalhador está exposto a agentes físicos, químicos e biológicos, eu vou lá na ficha MEI, o MEI vai lá na ficha, olha a atividade dele e verifica se na atividade dele tem algum risco físico, químico ou biológico conforme descrito na ficha de orientação do MEI. Ficou com dúvida, o MEI não está se sentindo seguro para fazer essa declaração só com base na ficha MEI, ele pode utilizar a declaração de inexistência de riscos, aquele programinha que a Secretaria do Trabalho liberou, que o Ministério do Trabalho e Previdência liberou. Esse programa, então, ele vai, ao final de algumas perguntas, responder ao MEI se o MEI tem, se o empregado do MEI tem algum risco físico, químico ou biológico no desempenho da sua atividade. Se a resposta for não, essa declaração, ou como eu disse, a própria ficha MEI, já pode ser suficiente para preencher o 2240. Se há exposição a riscos físicos e químicos ou biológicos, e esses riscos estão previstos lá no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, do Decreto 3.048, aí não tem alternativa. Aí o laudo técnico de condições ambientais do trabalho se torna obrigatório, lembrando que este laudo deve ser elaborado por um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança no trabalho. Então, para o MEI, a gente tem duas alternativas, né, Marta? A gente pode ir só na ficha MEI, se o MEI já se sentir seguro ali, tudo bem. Se não, ele pode, ficou em dúvida, só com a ficha MEI ele não teve a resposta que ele esperava, ele vai lá, usa a declaração de inexistência de riscos, programa gratuito disponibilizado pelo governo federal, vai fazer algumas perguntas para o MEI, e aí no final ele vai dar uma declaração para o MEI se existem riscos físicos, químicos ou biológicos naquela atividade. Tendo essa resposta, Sim. Ele consegue preencher o 2240. Olha só, Orion, aí o Marcelo Botelho, ele faz a pergunta: pergunto isso para quem? Quem vai analisar a existência de riscos? Olha que pergunta interessante, né? Quem dentro da empresa tem o poder de fazer isso? Ou é um profissional específico? É uma ótima pergunta do Marcelo e é uma das dúvidas mais frequentes que existe. Pois bem, eu estou falando aqui das fichas MEI ou da declaração de inexistência de riscos. Esses documentos, eles são construídos com base na norma regulamentadora número 1, a NR1. A NR1 que disciplina esses documentos. E a NR1 não traz qualquer exigência de formação específica para utilização da declaração de inexistência de riscos, da DIR, não traz a necessidade de contratação de nenhum profissional com formação específica em segurança e saúde. Porém, embora não traga essa exigência, quando a gente vai olhar o manual da declaração de inexistência de riscos, é dito para a gente que é aconselhável, e é mesmo aconselhável, é o meu conselho também, que você esteja acompanhado por um profissional que conheça de segurança e saúde no trabalho. As perguntas não são simples, né, Marta? Assim, a gente tem alguns aspectos técnicos que precisam ser considerados que o leigo, muitas vezes, não vai conseguir entender a profundidade daquele conceito. Porém, não é obrigatório. Se o próprio MEI se sentir qualificado para fazer essa declaração, não tem problema nenhum, ele vai estar de acordo com a regulamentação da NR1. Então, respondendo de forma resumida ao Marcelo, quem pode fazer essa avaliação? Qualquer pessoa que conheça, que tenha o mínimo de conhecimento de segurança e saúde, mas é aconselhável que esteja acompanhado por um profissional de SST. Exato, ali é a segurança jurídica, né? É a segurança da informação que eu estou transmitindo, até porque essa declaração, ela tem força, né? Eu estou dizendo que eu não tenho, estou declarando sobre as penas da lei também, né? Não é uma simples declaração. Existe uma responsabilidade sobre essa declaração também. Você tocou num importante ponto. Inclusive, se lá no 2240 for dita uma informação e ela não for fidedigna, né, isso pode gerar irresponsabilização, inclusive criminal, né, a depender aí pode ser considerado falsificação de documento público, então é algo muito sério, a gente está falando de questões muito sérias, e que a gente precisa, então, estar atento ao conteúdo dessas declarações. Então, são declarações que vão ser fiscalizadas, e que podem ser, o conteúdo delas pode ser descaracterizado pela fiscalização,
e aí as consequências vão ser graves, seja no âmbito tributário, seja no âmbito trabalhista, né? Vão ter várias repercussões para a empresa que não tiver feito uma declaração de forma adequada. Perfeito, é que o usuário, o próprio empregador, ele não está acostumado que essas informações estão chegando, elas estão tendo acesso, que hoje vocês estão visualizando muitas informações que estão sendo transmitidas, então a gente tem que ter um olhar também da informação e da qualidade do que nós estamos enviando, né? Se eu estou fazendo uma declaração que não existe risco, de fato, ela tem que representar a verdade. Então, é sempre isso, né? Que se alguém me solicitar qualquer também, olha, faça com alguém que conheça, né? Que nem tomar um remédio quando a gente não sabe o que a gente está tomando, né? Justamente, as pessoas não estão acostumadas com construção de malha fina em SST, ou seja, de cruzamento de dados. Realmente não estão acostumadas porque não era uma realidade do país. Isso está surgindo agora, as informações de SST estão começando a migrar para um formato digital e vai ser cada vez mais comum a aplicação de inteligência na fiscalização, como já ocorre com o imposto de renda, por exemplo, lá para a Receita Federal. Você começa a cruzar dados e identificar os indícios de irregularidade. Não são irregularidades certas, mas os indícios, e a fiscalização ela consegue, então, ser mais precisa no seu alcance, na sua atuação. Então, ela vai onde provavelmente existe uma irregularidade. E aí, se a gente pensar no volume de informações que a gente tem, seja de KNAI, seja de outros bancos de dados que não o próprio e-social, o cruzamento dessas informações vai gerar um robusto banco de dados aí para o governo, para a fiscalização, para que ela possa atuar de fato em situações em que há indício de irregularidade. Então, a percepção de risco da gente aumenta muito com essa informatização dos processos, e por isso é importante que a gente faça tudo de uma forma muito adequada, muito correta, muito alinhada à legislação, porque às vezes a fiscalização não chega hoje, não chega amanhã, mas chega ano que vem, chega daqui 2 anos, à medida que a fiscalização fosse aprimorando, né? Então, é muito importante que a gente conheça essas ferramentas, entenda que elas vieram para trazer benefícios, seja um tratamento diferenciado para o MEI, para a microempresa, para a empresa de pequeno porte, mas que trazem com isso também uma responsabilidade pelo conteúdo da informação declarada. Então, a gente tem que estar muito atento na hora de elaborar e, na dúvida, esteja aconselhado por um profissional de segurança e saúde no trabalho, né? É ele o profissional que conhece do tema. É igual a gente não vai fazer uma declaração, a gente não vai, uma declaração tributária se a gente não tiver acompanhada por um contador ou alguém que conheça, né, do tema para nos auxiliar, sob pena aí de cometer alguma infração por desconhecimento mesmo. Nem às vezes má fé, mas desconhecimento. Exato, porque muitas vezes é o preenchimento sem o conhecimento, esse é o mais perigoso, né? Com certeza, com certeza. Pois bem, para o MEI, a gente viu então, Marta, que a gente tem alguns caminhos, né, para facilitar a vida dele, mas que ele não está isento de fazer um LTCAT. Se tiver exposição a agentes nocivos, o documento para avaliar essa exposição é o laudo técnico de o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Isso não é uma vontade da Previdência, não é uma vontade da Receita, é uma determinação legal. Isso está lá na Lei 8.213, lá no artigo 58 desta lei. Então, é exigível. A lei exige, tem que ser cumprido, não é algo novo, algo que veio com o E-Social ou com a IN. Então, o que a IN trouxe de novidade é esclarecer que, quando não tiver exposição a agentes nocivos, há outras formas de comprovar essa ausência de exposição. E aí, alinhando o trabalho que a empresa já faz no âmbito trabalhista, aproveitando esse trabalho para fins de uma declaração previdenciária, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que, embora seja uma declaração previdenciária, gera efeitos também tributários fiscalizados pela Receita Federal do Brasil. Então, entendido esse universo... desculpa, Marta, você ia fazer um comentário. Não, na verdade, eu só ia fazer um comentário que você explicou apenas do MEI, né? E nesse cenário aqui nós temos mais 2 perfis, né? Então, eu vi que tem algumas perguntas que você vai acabar respondendo com a sua explicação aqui. Perfeito. E aí prometo ser um pouco mais sucinto nos próximos perfis, já que a gente já esclareceu alguns conceitos iniciais, mas o que a gente observa é que, então, para o MEI, estamos resolvidos. Outro perfil de empresa que a gente tem que avaliar é se é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Por que isso? Porque a NR1 trouxe um tratamento diferenciado para essas empresas também. Então, quando é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte,
a primeira pergunta que a gente vai fazer ela é do grau de risco 1 ou 2? Tem ausência de riscos físicos, químicos e biológicos e faz a declaração da ausência desses riscos por meio eletrônico? Então, observem os requisitos. Ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Grau de risco 1 ou 2. Onde eu sei o grau de risco? Lá na NR4. Vou lá no anexo da NR4, olho de acordo com a atividade econômica da empresa o grau de risco dela. Varia de 1 a 4 e aqui a gente só se aplica essa regra ao grau de risco 1 ou 2. Tem ausência de riscos físicos, químicos e biológicos e faz a declaração por meio eletrônico? Se a resposta aqui é afirmativa, todos esses elementos foram cumpridos, então essa empresa ela tem direito de fazer uma declaração de inexistência de riscos, como o MEI poderia fazer também, no mesmo sistema. Ela faz uma declaração de inexistência de riscos e essa declaração ela vai servir de base, então, para o preenchimento da informação de ausência de riscos lá no 2240 do E-Social. E aí essa declaração, então, vai dispensar a necessidade de um laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não cumpriu esses requisitos. Foi verificado que existem riscos físicos, químicos e biológicos. Neste caso, então, sempre que existirem os riscos, a gente tem que ter o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, ok? Então, para a microempresa e para a empresa de pequeno porte, essa é a saída. Lembrando, se não a microempresa e a empresa de pequeno porte não se enquadrar nesses critérios, se ela for do grau de risco 3 ou 4, por exemplo, ou tiver algum dos riscos, aí ela tem que elaborar o PGR, e aí é uma outra alternativa, ela poderia utilizar o PGR, mas já a gente fala dele. Nossa, perfeita a explicação. E continuemos então, para a gente já ir para o último grupo de empresas, que são as demais empresas. As demais empresas, elas são obrigadas sempre a elaborar o PGR, ou seja, não é MEI, não se enquadrou nesse critério da microempresa e da empresa de pequeno porte do grau de risco 1 ou 2, que eu mencionei a vocês. Então aí cai no conceito de demais empresas. Para as demais empresas, elas precisam elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Pode ser simplificado, pode não ser, mas precisa ter o programa de gerenciamento de riscos. E dentro desse programa de gerenciamento de riscos, um dos elementos desse programa é o inventário de riscos, onde você vai inventariar os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E aí, se dentro desse inventário de riscos você identificar que não tem riscos físicos, químicos e biológicos que estejam previstos no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, então, se você olhar o inventário de riscos, não tiver riscos físicos, químicos ou biológicos previstos lá no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, você pode utilizar esse inventário de riscos do PGR para declarar a ausência de riscos para o trabalhador lá no 2240 do E-Social. Se forem identificados riscos físicos, químicos e biológicos, aí há necessidade do laudo técnico de condições ambientais do trabalho, o nosso LTCAT, ok? Então, para a gente resumir tudo isso, tem risco físico, químico ou biológico no anexo 4, o LTCAT é sempre indispensável e é ele que vai orientar o preenchimento do 2240. Não tem, aí eu tenho essas alternativas, as fichas MEI, a declaração de inexistência de riscos ou até mesmo o inventário de riscos do PGR. Foi essa a grande novidade que está resumido nesse fluxo, a grande novidade que nós tivemos na IN em relação a essas formas alternativas de se identificar a ausência de riscos. Isso, gente, não é novidade. Deveria funcionar assim sempre, porque é o casamento da avaliação do ambiente de trabalho, feito para fins trabalhistas, e o laudo você elabora quando identificado algum risco, porque aí você vai avaliar aquele risco, as condições de exposição, as medidas de proteção, se há eliminação ou neutralização, para então conseguir fazer uma declaração segura sobre a consequência da exposição a esse risco, que é ou não caracterizar tempo especial para fins de aposentadoria. Então, observem que deveria funcionar assim sempre, a IN deixou isso claro para todo mundo, tirou qualquer dúvida que pudesse existir em relação a este tema, ok? E lembrando aqui que um ponto importante para a gente mencionar é que aqui a gente está falando de todo mundo que tem empregado, viu, gente? Então, o LTCAT, sempre que houver exposição a riscos, independente da natureza jurídica da empresa, seja qual for, se é um condomínio, pode ser qualquer natureza jurídica, se houver exposição a agentes nocivos, o LTCAT ele é necessário, não tendo, aí a gente tem essas soluções alternativas a depender do enquadramento aí do perfil dessa empresa, Marta. Muito bem, o Matheus faz a pergunta, então, posso usar o PGR no lugar do LTCAT? Bem, vamos lá, Matheus. Aí a gente vai depender da resposta que esse PGR trouxer para a gente.
Se o seu PGR identificar a ausência de riscos físicos, químicos e biológicos previstos no anexo 4, esse documento é suficiente para declarar a ausência de riscos no 2240. Então, você pode utilizar o inventário de riscos do PGR para declarar a ausência de riscos no 2240. Se tiver risco, aí você precisa do LTCAT. O que você pode estar em dúvida, Matheus, em relação à redação da IN 128? É porque ela fala assim, olha, existem documentos que, quando houver exposição a agentes nocivos, eles podem substituir o LTCAT. Elenca lá o PGR como um desses documentos. Mas aí a gente tem que ver a disposição desse artigo lá da IN 128, que diz que quando há exposição a riscos, o PGR só substitui o LTCAT se ele contiver todos os elementos do LTCAT, inclusive a assinatura por médico ou engenheiro. Então, quando a gente fala da substituição do LTCAT pelo PGR nas situações em que há exposição a riscos, isso não é comum de acontecer, porque, em regra, o PGR não tem todos os elementos do LTCAT. Por isso, em regra, o PGR não é suficiente para substituir o LTCAT. Para declarar ausência de riscos, sim, aí a gente viu que a própria IN diz isso para a gente. Agora, tendo risco, o documento é o LTCAT. E a pergunta também, condomínios tem que fazer o LTCAT? É que tem que analisar o perfil da empresa, do empregador, se tem risco, o grau de risco, né? Para saber se tem ou não entra, se entra nesse cenário ou não. Perfeito, aí excelente resumo aí, Marta, a gente volta lá no fluxo, a gente olha o perfil, lembrando, tendo exposição a risco sempre vai ser necessário o LTCAT, não tendo, aí a gente vai analisar o perfil para a gente poder enquadrar qual documento pode ser utilizado para declarar essa ausência de riscos, caso o documento assim constate de fato a ausência de riscos, né? Então, que a gente tenha uma divisão de universos agora, Sim. E é isso que tem gerado um pouco de dúvida. Ausente o risco, físico, químico ou biológico no anexo 4, tem uma série de documentos que eu posso utilizar. Tendo risco, aí é o LTCAT, certo? Aí a gente não tem saída, é o LTCAT, o documento a ser elaborado. Mesmo que o condomínio, que a empresa tenha um empregado só, vai ser necessário, viu, gente? Por quê? Porque esse trabalhador tem direito à aposentadoria especial, assim como qualquer outro trabalhador do país. E para isso ele precisa ter caracterizado o direito dele por meio de um laudo técnico. Perfeito. O Adriano Melo pergunta, e os órgãos públicos? Da mesma forma, se tem aquele perfil de empregado que está obrigado, ele entra nesse mesmo cenário, correto? É isso mesmo, Marta. E aí a gente tem que lembrar que os órgãos públicos, eu costumo dizer que eles são um universo diferente das empresas privadas. Por quê? Nas empresas privadas, é muito fácil a gente identificar tanto a forma de contratação do trabalhador, que é a CLT, quanto o regime de previdência, que é o regime geral de previdência social, o INSS, que a gente conhece. Agora, os órgãos públicos, eles podem contratar de diferentes formas e ter diferentes regimes de previdência. Ele pode contratar pela CLT, ele pode contratar por uma lei específica, o estatuto, ele pode contratar de forma temporária para excepcionar o interesse público. Então, tem algumas situações diferentes de contratação nos órgãos públicos e também, a depender do vínculo desse servidor com o órgão público, ele vai poder estar vinculado a um regime próprio de previdência, que não é o INSS, é um regime doente, ou a um regime geral de previdência, que é o INSS. Então, vamos pensar na União, que é o ente público que a gente conhece mais facilmente, né? A União, ela tem trabalhadores vinculados ao regime próprio de previdência social. Meu caso, sou servidor público efetivo, então eu sou vinculado ao regime próprio de previdência social. Para mim, não tem que enviar 2240, 2220, 2210. Por quê? Porque a minha caracterização de tempo especial é diferente da do INSS, da aposentadoria regular dos trabalhadores da iniciativa privada. Porém, a União, ela contrata alguns servidores vinculados ao regime geral. Quais são eles? Os trabalhadores temporários, aí a gente pensa professor substituto de Universidade Federal, por exemplo, dentre outros, né, a gente tem essa contratação vinculados ao regime geral, são os servidores temporários, ou aqueles que ocupam cargo em comissão, por exemplo, que não têm um vínculo efetivo com a administração, ocupam cargo de confiança. Esses servidores são vinculados ao regime geral. Para os servidores vinculados ao regime geral, a obrigação de enviar o 2240 é igualzinho à obrigação que existe para o trabalhador da iniciativa privada. Então, o órgão público ele vai enviar as informações do 2240 para os seus trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social.
Ficou com dúvida? Lá no Manual de Orientação do E-Social, no item 19 dele, tem detalhando, de acordo com a categoria do segurado, quais eventos de SST devem ser enviados. Às vezes eu falando aqui não dá para captar toda a essência, então lá no manual tem um quadro, a gente fez um quadrinho, e de acordo com a categoria do segurado, você vai ver qual evento de SST é obrigatório, qual não é. O manual é uma ferramenta preciosa, eu nunca vi, ele cada vez fica melhor, tem informações riquíssimas, então lá a gente consegue esclarecer muitas dúvidas. E olha só essa pergunta da Débora que interessante. Então, para o perfil das demais empresas, caso tenha elaborado a LTCAT, primeiro, posso deixar de fazer o PGR? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Estamos falando de legislação trabalhista e previdenciária. É isso mesmo, Marta. Uma coisa é a legislação trabalhista, é o cumprimento da NR1. A elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos é obrigatório para todas as empresas, salvo aquelas em que a própria NR1 dispensa, que são aqueles casos que eu disse, de grau de risco 1 ou 2, ausência de riscos físicos, químicos ou biológicos, e para o MEI também está dispensado do PGR. Então, o PGR ele é obrigatório em regra, para todas as empresas, salvo aquelas que tiverem declaração de inexistência de riscos, conforme a NR1. Cumprida a primeira etapa, a vida trabalhista da empresa, aí a gente vai para a vida previdenciária dessa empresa. O que a Previdência fez? Ela permitiu utilizar esse PGR, que já é obrigatório aqui no âmbito do trabalho, para declarar a ausência de riscos. Porém, tendo risco, a empresa tem que elaborar o PGR e depois elaborar o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Aí vocês me falam assim, mas que burocracia é essa? São coisas diferentes, viu, gente? Totalmente. Quando a gente vai no cerne ali do que é o PGR ele é um programa. Ele é um programa para que a empresa identifique os riscos que existem e, a partir daí, adote as medidas de proteção dos seus trabalhadores. Já o laudo técnico, ele é um laudo para aferir se a exposição foi eliminada ou neutralizada, ou seja, se aquela exposição que já foi identificada que existe, ela caracteriza ou não tempo especial para fins de aposentadoria. Então, uma coisa é o laudo, que inclusive tem que ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Outra coisa é o PGR, que é um documento um programa mesmo de verificação dos riscos existentes e das medidas de proteção que a empresa pretende adotar. Então, tendo PGR, você sempre vai ter que ter o PGR, salvo nas hipóteses que a NR1 dispensa, mesmo tendo LTCAT. O LTCAT ele vem depois. Você identificou os riscos, existem riscos previstos no anexo 4, você elabora o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Então, eu posso dizer que pode existir PGR e não ter LTCAT, porém o inverso não acontece. Sempre que tiver LTCAT, vai ter um PGR, viu, gente? Olha, olhando para tudo que você falou até agora, né, eu me pergunto, e quem não fez nada, está atrasado? Quem não pensou no PPP eletrônico, janeiro está aí, será que a pessoa está atrasada? Será que esse profissional, essa empresa está atrasada? Olha, vou dizer que está um bom tempo atrasado, viu? Porque nós tivemos o início da obrigatoriedade dos eventos de SST no E-Social, o cronograma do E-Social não foi alterado. Nós tivemos esse início da obrigatoriedade em 13 de outubro de 2021 para as empresas do Grupo 1 e em 10 de janeiro de 2022 para as empresas dos grupos 2 e 3. Então, as informações já são obrigatórias. A gente sabe que as hipóteses de penalização são só aquelas referentes à Receita Federal do Brasil no momento, já que o Ministério do Trabalho e Previdência não vai emitir autuações, como consta na portaria 334, que não vai emitir autuações pelo não envio do 2220 e do 2240 ao longo desse ano de 22. Porém, a Receita Federal do Brasil ela pode exigir as informações desses eventos de SST quando o trabalhador estiver exposto a agentes nocivos. Isso está lá na resposta às perguntas frequentes 08.16, está expresso lá. Lembrando, embora seja uma resposta a perguntas frequentes, é um consenso entre os órgãos envolvidos no E-Social. Então, aquele FAQ foi escrito pela Receita, Trabalho e Previdência. Então, aquela é a posição oficial dos órgãos envolvidos, né, nesse projeto. Então, lembrando que os trabalhadores que têm exposição a riscos, essa informação já deveria estar sendo enviada, se a empresa quer ficar 100% conforme, se ela quer não correr risco nenhum. Agora, tem alguns que preferem correr o risco e vão deixar para fazer essa carga só quando, de fato, dá a virada ali do PPP, né? Quando sair do PPP em papel para o PPP eletrônico. Isso é um risco,
se o trabalhador estiver exposto a agentes nocivos. Por quê? Porque a Instrução Normativa 971 já permite a penalização. A gente sabe que a intenção é incentivar os usuários a migrar para o e-social, mas nada impede que algum dia haja alguma ação fiscal nesse sentido. Então, para a gente não correr nenhum risco, não correr risco de mudança de interpretação, o ideal é que, pelo menos para os trabalhadores expostos a agentes nocivos, o cronograma do e-social esteja sendo cumprido de acordo com a resposta 08.16 lá das perguntas frequentes do e-social. Então, se eu já enviei a carga inicial com a pergunta que tem com a entrada oficial do PPP, eu cumpri com o meu dever, se nada mudou durante este ano, eu começo o mês de janeiro tranquilíssima, né? Se nada fiz, eu tenho que olhar, sim, do risco que eu quero ter dentro da minha empresa, fazendo a carga naquele momento ou olhando o cronograma e fases, que é o que a empresa deveria fazer. Se me questionassem, eu prefiro não pagar para ver. Eu acho que sempre quando a gente escolhe o caminho reto e não o caminho torto, a gente não tem consequências lá atrás. Então, acho que, não sei, eu vi que a tua opinião é a mesma, né? Que a gente tem um dever desde que surgiu um cronograma, desde que eu tenho grupos, fases, eu devo então cumpri-las e enviar, sempre observando isso. Perfeito, isso mesmo. A normatização, as portarias estão aí para ser cumpridas, né? Então, de fato, a gente tem uma disposição de um cronograma estabelecido, inclusive com uma orientação oficial. Então, a nossa segurança jurídica está aí, né? Em, de fato, seguir os normativos que estão postos, e para seguir esses normativos, a gente tem que fazer esse envio para, pelo menos para os trabalhadores expostos a agentes nocivos. Então, temos que estar atentos a isso. Lembrando, quem fez a carga inicial, como a Marta disse, isso é um ponto importante. Fiz a carga inicial, nada mudou. Nada mudou, porque, olha, tem uma pergunta. Uma vez enviado o 2240, não preciso mais enviar? Cuidado. Isso aí, a gente tem que lembrar de o que é o fato gerador do 2240. Mudou alguma informação do 2240, eu tenho que enviar um novo 2240 a partir do momento, a partir da data em que aquela informação mudou. Mudou o responsável pelos registros ambientais, por exemplo. Eu tenho que enviar um 2240 informando isso, mesmo que todo o resto tenha permanecido igual. Mesmo que tenha mudado só o responsável pelos registros, eu tenho que enviar um novo 2240 para essa informação. Então, quem mandou o 2240, fez a carga inicial e realmente não teve nenhuma alteração das informações que estão ali no 2240, lá em janeiro não precisa mandar um novo 2240 para aquele trabalhador, tá? Já está cumprida a obrigação. Mas mudou alguma coisa para o trabalhador, aí toda vez que muda, eu mando um novo 2240 com uma nova data de início da condição. É assim que vai sendo construída a história do trabalhador. Então, quem já está fazendo a carga inicial e mantendo essa carga atualizada, vai chegar em janeiro tranquilo. A virada de chave do PPP em papel para o eletrônico vai ser só um marco do momento em que a empresa vai deixar de ter que entregar o documento em papel para o trabalhador e que o trabalhador vai acessar essa informação pelo meu INSS. Porém, do ponto de vista de gestão, ela já está toda acertada, não tem preocupação, já aprendeu a usar o sistema, já corrigiu as falhas que porventura teve. É uma entrada muito mais tranquila, eu costumo dizer, né? E isso é muito bacana, porque aí você não tem aquele desespero de final de ano ali, principalmente nessa época de final de ano, né? Você não tem aquela correria para tentar ajustar algo que você poderia ter ajustado antes. Perfeito. Imagina que o meu perfil de empregador eu tenho ausência de risco e eu não fiz. Lá em janeiro, eu vou ter que fazer essa comunicação, Orion? Você vai ter que enviar antes, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, essa informação precisa estar na base. Estar lá. E precisa estar lá. Por quê? Porque senão o trabalhador vai ficar sem o PPP dele, ele não vai ter acesso ao PPP. Vai aparecer uma mensagem para ele que não tem informações enviadas pela empresa. Agora, você imagina o trabalhador ver isso lá no meu INSS. Ele vai correndo na empresa e falar, por que você não enviou minhas informações? Então, observem a importância que agora a gente ganhou um novo fiscal, que é o próprio trabalhador, né? O próprio trabalhador tem interesse que as suas informações estejam adequadas. Perfeito, e olha que interessante isso, né? Porque neste momento, vou ser bem realista, né? Quem aqui recebe o PPP uma vez por ano? A gente recebe no desligamento, ou quando solicita, ou na aposentadoria. E essa é uma realidade, e eu acho que essa é a grande realidade. Quando o funcionário passa a acessar as suas informações e cobrar do empregador, o ônus da prova se inverte, né? Tudo muda. Tudo muda. O trabalhador é uma das pessoas que mais exige o cumprimento dos seus direitos, né? Então
realmente onde a informação vai ser melhor fiscalizada, eu digo. Agora a empresa ela vai ter um incentivo a mais aí, que é a prestação de contas ao trabalhador sobre as informações que ela envia, né? Então isso é muito importante, manter isso tudo atualizado, manter essas informações atualizadas. A gente sabe quando não aparece a contribuição lá no extrato do CNIS do trabalhador, que ele de fato cobra, né? E é isso que a gente espera mesmo. A gente quer que todo mundo esteja cumprindo as suas obrigações com a Previdência, com a Receita, com o trabalho, e isso nada mais é do que o cumprimento da legislação, que é o que se espera de todos. Agora, o que a gente tem apenas é uma percepção de risco mais elevada pelo descumprimento dessas obrigações. Pois é, a pergunta é qual o impacto dessas informações na vida do trabalhador? São muitas, né? Porque quando a gente deixa de prestar uma informação, Orion, que afeta a vida de um indivíduo que trabalhou, que precisa dessa informação, isso é um fato grave. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje na caracterização de um direito na Previdência Social, que é o direito à aposentadoria por tempo especial, né? A aposentadoria com tempo reduzido por exposição a agentes nocivos. Hoje, mais de 80% dos benefícios de aposentadoria especial são caracterizados pela via judicial, ou seja, não é o INSS que concede o benefício, é uma decisão de um juiz. Existem muitos fatores que contribuem para isso, e um deles é a falta de informação de qualidade. O PPP não chega, ou quando chega, chega errado. Então, nessas situações, o que a gente observa? Que o trabalhador acaba tendo que ter uma postergação da concessão do benefício, desculpem, ele acaba trabalhando mais tempo exposto a agentes nocivos, ele acaba tendo um custo maior com a contratação de um advogado, acionar a justiça, tem todo o período de expectativa que ele fica para se de fato ele vai ter o direito reconhecido ou não. Isso tudo é muito nocivo ao trabalhador. A gente precisa melhorar esse fluxo administrativo. É importante que o trabalhador que tenha direito tenha esse direito reconhecido administrativamente e não precise judicializar a questão para ter o seu direito reconhecido. Então, é por isso que essa informação chegar com qualidade, chegar de forma contemporânea à Previdência Social é tão importante. Além disso, a gente tem uma socialização do custo dessa aposentadoria quando a empresa não faz o recolhimento adequado. Então, se a empresa não presta informação, não faz o recolhimento adequado, o custo desse benefício que esse segurado vai receber, que é um benefício com tempo reduzido, vai ser solidarizado por toda a sociedade. Não é justo. A exposição ela até é custeada por uma alíquota específica, o financiamento da aposentadoria especial, e a empresa é quem arca com esse custo, já que ela expõe o trabalhador ao agente nocivo, e isso com certeza já está ali inserido nos seus custos de produção e tudo mais, né? Então, é importante que ela arque com esse custo. Então, quando ela não arca, toda a sociedade está arcando com isso, isso torna mais cara a nossa previdência e torna a necessidade, muitas vezes, de uma em momentos em que a gente tem uma revisão aí dos critérios previdenciários, a gente tem que ser mais duro nessa revisão, já que, de fato, as contas não estão fechando. Perfeito. E podemos pensar em multas, então, em janeiro de 2023, para quem não estiver cumprindo com o envio dessas informações? A partir de janeiro de 23, quem não estiver cumprindo já pode incidir em todas as multas previstas pela não emissão do PPP, pela emissão do PPP em descompasso com o LTCAT, pelo não envio do evento 2220, que compõe o registro do trabalhador. Todas essas multas previstas ali na IN 971 ou na portaria 671 do Ministério do Trabalho e Previdência podem já ser aplicadas a partir de janeiro de 23, né? Então, é importante, de fato, que a gente tenha essas informações. Agora, se não enviou 2240, gente, não foi emitido o PPP. Tem multa pela não emissão do PPP, certo? E por não manter ele atualizado. Então, observem que a fiscalização disso vai ficar mais fácil, e é importante, então, que todos enviem o 2240. A partir do momento em que a obrigação é substituída, as multas já começam a correr naturalmente. Por quê? Porque como não vai ser mais fiscalizado o papel, agora a gente tem a fiscalização do documento eletrônico, certo? Então, estejamos atentos a isso. Perfeito. A IN 128 nos trouxe um novo formulário da CAT, que agora ele está em conformidade com o E-Social quando a gente olha, né? E a partir de março, então, este é o novo formulário. E todo PPP que eu for entregar para o meu empregado agora, eu tenho que olhar para este novo modelo. Eu não posso mais entregar o modelo antigo, né? Imagina que a CAT é já uma obrigação legal, a gente precisa enviá-la para o E-Social. Se eu emitir um PPP
até dezembro, e houve ali a incidência de alguma CAT, ela precisa constar neste formulário ou não? Precisa sim, o formulário do PPP, de fato, ele teve mudanças aí com a IN 128, já entrou em vigor de imediato, então a partir de 28 de março você já tem que informar o PPP de acordo com esse novo formulário. Depois a gente teve alterações desse formulário pela Instrução Normativa 133, ali no finalzinho de maio, então já fez mais algumas adequações em alguns campos desse formulário. Hoje o formulário em vigor é o da IN 133, e aí, se tiver alguma CAT que tiver ocorrido no período aí em que o documento ainda é em papel, em que o PPP é em papel, essa CAT tem que constar no PPP em papel. Um dos campos obrigatórios do PPP é a informação das CATs emitidas para o trabalhador, com duas informações bem simples: o número da CAT e a data em que houve o acidente, né, e a data do acidente. Lembrando que o número da CAT para as CATs enviadas pelo E-Social é o número do recibo do evento S2210. Perfeito, nossa, essa orientação ela é fantástica, porque era a instrução que nós estávamos aqui repassando para os nossos clientes, mas sempre fica uma dúvida, já estou enviando a CAT, preciso tê-la ou não. E aproveitando esse momento, as informações do PPP papel, elas vão até 31 de dezembro. Então, pensa, a Marta aqui na Metadados sempre vai ter um PPP papel até 31 de dezembro. Sempre, porque este meu passado está no PPP papel. Então, eu gostaria até que você colocasse um pouco mais sobre isso, para que as empresas, eu vejo muita dúvida, o que vai substituir o PPP eletrônico? É o S2240, se você não transmitiu ele, você não tem PPP eletrônico. E a gente precisa olhar para essa informação com muito carinho. E, Orion, ontem eu estava na live com a Elza, na IB Treinamentos, e olha, uma pessoa fez uma pergunta. Marta, eu mudei a pessoa de obra, eu preciso gerar um novo S2240? As pessoas ainda não têm noção que gera um novo S2240. Então, primeiro tem que olhar se mudou alguma coisa naquele ambiente de trabalho, né? Se mudou, envia. Se não mudou, não envia. E a gente precisa entender o que é esse ambiente de trabalho. Eu vejo ainda muita confusão nessa informação. Perfeito, Marta, você trouxe dois pontos muito bacanas da gente debater. Primeiro, em relação ao todo mundo que tem PPP que faz exposto a gente vai ter um papel você disse. Por quê? Porque o PPP eletrônico ele não pega informações do passado. Não é só uma questão de uma decisão política isso. É uma decisão técnica. Não tem como você obrigar empresas que já entregaram o PPP para os trabalhadores, que o trabalhador já se desligou, a enviar essas informações do passado por meio do E-Social. E a gente tem que convir aqui que seria uma bagunça danada se a gente tivesse PPP, alguns trabalhadores com PPP eletrônico, outro em papel, aí se a gente permitisse que quem quisesse transmitisse eletronicamente o passado, às vezes o trabalhador ia chegar com um documento em papel diferente do que está no meio eletrônico, e isso daria divergência, seria uma dificuldade muito grande. Então a opção foi do projeto, até 31 de 12 de 2022, todo mundo que está exposto a agentes nocivos vai receber um PPP em papel, como é a regra do PPP em papel. A partir de 1º de janeiro de 2023, as informações que ocorrerem dessa data para frente, o papel não tem validade nenhuma. O que tem validade é o que está no sistema eletrônico, que foi recebido pelo evento S2240, e aí é essa informação que vai ter validade para a Previdência vai reconhecer direitos com base na informação eletrônica. Se tiver em papel, não tem mais validade, ok? A validade do papel é até 31 de 12 de 2022, e a partir dali, o PPP vai contemplar tanto as informações de exposição aos agentes nocivos, quanto da ausência de exposição, já que essa ausência de exposição ela surge com a implementação do PPP eletrônico. Então, vamos ter um período de convivência. Sugestão que eu sempre dou, né? Chegou a 31 de dezembro de 22, entrega o PPP em papel para os trabalhadores, pega o recibo para você já se livrar desse ônus, né? Já que a partir de 1º de janeiro, essa informação vai estar em meio eletrônico, e aí você não precisa mais entregar papel nenhum para o trabalhador. Você entregando o que tinha acontecido até 31 de 12, você liquidou a sua obrigação de entregar papel para o trabalhador. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar muito, muito atento, né? Assim, para que de fato, a gente faça uma boa gestão dessa documentação nesse período de transição.
sob pena da gente, de fato, depois se perder nesse fluxo, essas datas acabam se perdendo no futuro, né? Então é melhor a gente fazer tempestivamente. Muito bem, então ali é o cuidado, né? Eu vi perguntas novamente, eu só tenho Prolabore, tenho que ter, eu vejo que o manual procurem lá no manual do E-Social eventos de SST, tem uma tabela maravilhosa, né, Orion? Acho que foi até você que elaborou lá, quem é facultativo, quem precisa fazer a informação, tem a categoria, vocês não vão encontrar lá ou a categoria de Prolabore, ela não é uma categoria que gera informações do SST. Uma pergunta que é recorrente agora, o S2220 não faz mais parte do PPP. Eu posso deixar de enviá-la? De enviar este evento? Essa pergunta eu estava esperando ela ansioso, viu, Marta, para dizer que não pode deixar de enviar o S2220. Embora essa informação não componha mais o PPP realmente, a Instrução Normativa 128 excluiu essa informação do conteúdo do PPP, nós temos que lembrar que essa informação ela também consta na portaria 671 do Ministério do Trabalho e Previdência, que é a portaria que regulamenta o registro do trabalhador. E nesse registro, as informações do monitoramento da saúde estão contempladas. Então, de acordo com essa portaria, essa informação ainda é obrigatória e precisa ser enviada. Se não for, pode gerar penalidade trabalhista pela empresa a ser aplicada pela fiscalização do trabalho. Então, não gera mais uma desconformidade previdenciária ou tributária, mas gera uma desconformidade trabalhista, uma desconformidade com a portaria 671. Muito bem. Ainda existe uma confusão. Eu pago insalubridade. O que isso tem a ver com a aposentadoria especial? Um dá direito ao outro? Bem, essa é uma confusão comum e um cenário que a gente tem tentado diminuir essa diferença que existe, mas o que a gente tem que entender? Que insalubridade é um adicional pago dentro do contrato de trabalho, é um adicional remuneratório para o trabalhador, que tem uma regulamentação específica na CLT e na NR15. Não se confunde com a caracterização de tempo especial, que é legislação previdenciária, Lei 8.213 e Decreto 3.048. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Eu digo isso para que vocês tenham em mente que não é porque eu pago o adicional de insalubridade para um trabalhador que ele vai ter automaticamente caracterizado tempo especial para fins de aposentadoria. Receber adicional de insalubridade não é requisito para caracterização de tempo especial para fins de aposentadoria. São legislações diferentes. Então, não é porque eu pago o adicional que eu tenho que pagar também o financiamento da aposentadoria especial lá na folha. Não é uma conclusão automática. Vai depender do laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Vou citar alguns exemplos para vocês. Suponhamos que eu tenho um trabalhador que exerça suas atividades em condições de umidade descritas na NR15. Ele pode ter direito ao adicional de insalubridade, a exposição à umidade, ao agente nocivo físico umidade. Porém, isso não caracteriza tempo especial. Outro exemplo, o frio. Trabalhar em câmaras frias, por exemplo, pode gerar o direito ao adicional de insalubridade, porém não caracteriza tempo especial para fins de aposentadoria. Viram que tem diferença? Não dá para ser uma conclusão automática? A gente não consegue concluir automaticamente o direito à aposentadoria especial a partir do recebimento do adicional de insalubridade. Então, é necessário, para avaliar tempo especial para fins de aposentadoria, um laudo técnico específico que vai dar essa conclusão. Se tem caracterização de tempo especial ou não, tendo a caracterização, aí a gente faz o recolhimento do financiamento da aposentadoria especial. Então, a gente tem que estar muito atento a isso e temos que lembrar que o evento S2240, ele não trata de adicional de insalubridade. No passado já tratou, então gerou muita dúvida, mas hoje o evento 2240 é exclusivamente perfil profissiográfico previdenciário. Então, as informações ali prestadas, Marta, são as do anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, não são oriundas da NR15. Aí a gente mata qualquer dúvida que exista. Olha, que tarde maravilhosa, Orion. Assim, eu ficaria aqui 3 horas te ouvindo. Como a gente aprende, assim, tu tem uma forma tão fantástica de repassar conhecimento. Eu quero te fazer mais 2 perguntas, aproveitar essa oportunidade. As pessoas fazem muita confusão entre PGR e SST. Um tem conceito trabalhista e outro previdenciário.
que tu queres aqui deixar de mensagem para as pessoas identificarem? Ou assim, sabe aquele link que a gente faz entre um e outro? Porque eu sempre eu olho para o PGR e penso, eu tinha um PPRA guardado na gaveta. E que às vezes eu tinha um Ctrl+C, um Ctrl+V e que ninguém lia aquela redação e que não servia muitas vezes para nada, tá? Então, qual a diferença entre os dois? E quando nós pensamos em multas, pensando em SST e pensando em PGR, utilizamos a mesma tabela? Bem, vamos lá, então, vamos entender, né, essa interface SST Trabalho e Previdência. Eu digo que tudo começa pelo trabalhista. Então, o PGR é o primeiro passo. O PGR ele é um programa, um documento que a gente constrói com base em critérios de gerenciamento de riscos ocupacionais, o famoso GRO que foi implantado com a NR1. Então, a política de gestão do ambiente de trabalho, ela é trabalhista. Então, ali no contrato de trabalho, você faz a gestão, avalia os riscos, implementa medidas de proteção de acordo com o previsto nas normas regulamentadoras. Isso é o PGR. Ele é uma prática de prevenção dos acidentes, né? A gente está ali antecipando, identificando os riscos e tentando evitar que, de fato, aquele risco se concretize. Isso é feito no âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais, um gerenciamento constante, baseado num ciclo PDCA, uma estrutura bastante robusta de garantir que o trabalhador exerça suas atividades em condições salubres, saudáveis, seguras, que é o que se deseja, é um direito fundamental, inclusive, do trabalhador, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Então, eu poderia dizer que, neste momento, eu estou fazendo gestão e cuidando da saúde dos meus empregados? Isso mesmo, nesse momento, você está ali garantindo que seu trabalhador exerça seu trabalho de forma segura, de forma saudável. É parte da gestão da empresa, né? Um dos pilares ali da gestão da empresa é cuidar dos seus trabalhadores e cuidar da segurança e da saúde desses trabalhadores. Esse ano, a OIT elevou o princípio da segurança e saúde do trabalho como um princípio fundamental. Então, ele foi o quinto princípio fundamental ali que a OIT arrolou, a gente vê a importância de segurança e saúde no trabalho e das medidas de proteção, de garantia de um ambiente de trabalho saudável, né? Mas a gente tem esse começo, a gente começa ali no trabalho. Agora, essa identificação de riscos e essas medidas de proteção que eu adoto podem gerar consequências caso as medidas de proteção não sejam suficientes para eliminar a nocividade que aquela exposição tem à saúde do trabalhador. Aí eu vou para a próxima etapa. Ok, identifiquei lá no PGR os riscos, as medidas de proteção, está tudo mapeado no meu PGR. E agora, quais as consequências disso? Vai depender se eu conseguir eliminar ou neutralizar esses riscos. Para avaliar se eu tenho que pagar o adicional de insalubridade, eu faço o laudo de insalubridade, ou seja, tenho os riscos, consegui eliminar ou neutralizar, eu vou avaliar isso através do laudo de insalubridade. E aí a gente tem a perspectiva previdenciária, que é identifiquei os riscos, consegui eliminar a nocividade desses agentes? Se eu não conseguir, e esses agentes nocivos têm previsão lá no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, eu vou, então, elaborar o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, e esse trabalhador vai ter direito a se aposentar antes, já que a atividade que ele exerce é nociva à saúde dele. Então, é justo que ele antecipe a sua aposentadoria, sim, saia antes do mercado de trabalho, para que o dano à saúde dele não chegue a se concretizar, né? Que ele saia antes da dose de exposição dele ser suficiente para adoecê-lo. Então, essa é a ideia da aposentadoria especial. Observe, então, que a gente já não está trabalhando tanto na prevenção, a gente está trabalhando na consequência, né? Ou seja, expus o trabalhador, não consegui controlar essa exposição. Aí entra a esfera previdenciária, que é de garantir uma aposentadoria antecipada para esse trabalhador. Então, tudo começa no trabalhista, e aí a gente tem a visão trabalhista, os adicionais trabalhistas, caso não sejam controlada a exposição, e a gente vai para a esfera previdenciária quando esse controle também impacta, gera a necessidade de afastar esse trabalhador do mercado de trabalho antes do prazo regular, antes da idade regular que é garantida a todos os trabalhadores. Então, é um sistema de proteção, é uma continuidade, há uma relação. Porém, são regras diferentes. Então, no trabalho, essa proteção vai se dar pela NR15, pela CLT, na Previdência, pela Lei 8.213 e o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048.
Nossa, que live maravilhosa! Vocês que estão aqui nos acompanhando, se vocês quiserem aproveitar este momento, coloquem aqui "eu quero". Um dos nossos consultores pode entrar em contato com vocês, oferecer todas as nossas ferramentas, funcionalidades. Nós temos uma base de conhecimento riquíssima e maravilhosa. Então, coloquem aqui "eu quero". A gente consegue entrar em contato com vocês e conversar um pouco mais. Eu tenho certeza que você merece 1 milhão de likes. As pessoas que estão aqui conectadas, aproveitem e deixem um like, porque você foi simplesmente fantástico. Em todas as colocações, você tem uma forma tão simples, didática e tão próxima, que é muito fácil de entender todo esse cenário confuso, Orion. Nossa, assim, temos muitas dúvidas aqui. Realmente, eu quero que vocês coloquem aqui "eu quero", porque a nossa equipe vai ter o maior prazer de entrar em contato com vocês. Explicações, assim, sensacionais, em nome do Madu, que é o nosso queridinho das clínicas, em nome da Metadados, que também sempre busca levar para você informações. E olha só, hoje nós tivemos quase 3.000 inscrições, olha que privilégio, Orion, né? Ter todas essas pessoas recebendo este material, este conteúdo que é riquíssimo. Realmente, você foi espetacular aqui. Eu nem sei como te agradecer aqui em nome da Metadados e Madu. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para este público aqui que está nos acompanhando, que novamente não deixem tudo para o vamos ver em janeiro e que depois não sofram lá no período que eles poderiam estar nas férias, assim, na praia, embaixo de um guarda-sol, na beira da praia, né? É verdade, Marta. Bem, eu quero então aqui registrar primeiro o meu agradecimento a Metadados, Madu, por mais uma vez me permitir nesse espaço compartilhar um pouco do que é importante nessa transição que estamos vivendo em segurança e saúde no trabalho. Essa aproximação do governo com a sociedade, ela é fundamental para que os projetos sejam exitosos e que todo mundo entenda a importância de cumprir a legislação. Agradecer sua generosidade, né? A gente tenta aqui ao máximo, mas com certeza o seu auxílio, a sua condução aí foi fundamental para que a gente pudesse esclarecer todas as dúvidas que quem está nos assistindo tem. E para os nossos colegas aí que estão nos acompanhando, pessoal, se antecipem, se organizem, façam antes. Não é à toa que foi dada a possibilidade de que 2022 fosse um ano de aprendizado. Agora, para que a gente realmente obtenha esse aprendizado, a gente precisa usar o e-social, a gente precisa se organizar. Se a gente deixar para se organizar em dezembro só, vai ser aquela loucura que a gente estava vivendo. A gente já viu vários pedidos de adiamento do e-social em SST. Durante muito tempo, esses pedidos foram contemplados justamente porque ninguém estava preparado quando chegava a hora, né? Ninguém não, mas pouca gente, digamos. E então o governo, nessa última transição que fez, tomou uma decisão muito clara. Não vamos adiar mais o e-social. Ele é obrigatório. O que a gente fez foi dar um tempinho para a transição da mudança, da mudança de forma de cumprir a obrigação PPP. A CAT já entrou para todo mundo, então a SST já é uma realidade, já substituiu a obrigação, já faz parte do cronograma do e-social, e agora o que a gente espera, então, é que vocês estejam aproveitando esse ano, organizando a documentação. Vocês têm muitas fontes de informação, manual de orientação do e-social, vocês têm as perguntas frequentes do e-social, vocês têm essas lives maravilhosas aqui que toda a equipe técnica produz para vocês, né? Que a Metadados já tive a oportunidade de participar em várias e sempre com perguntas muito pertinentes, aí sintetizando as dúvidas que ainda existem. Então aproveitem, tirem suas dúvidas, usem o Fale Conosco do e-social. Vocês têm que aproveitar esse momento para se preparar. E aí, 1º de janeiro, gente, vai ser só uma data. Vai estar tudo adequado na base de vocês. A data da transição não vai gerar uma sobrecarga de trabalho e vocês vão poder tranquilamente começar o ano de 2023, um ano que eu espero que seja de muito sucesso para todo mundo aí nessa nova forma de prestação de cumprimento das obrigações de SST. Eu quero ver todo mundo feliz, né, Orion? Na verdade, eu sempre digo assim, pessoas felizes. Hoje o meu podcast pelo Portal Contábeis foi sobre isso, a importância de estar feliz no trabalho, de trabalhar feliz. A gente rende 31% mais, vende 37% mais e faz feliz as pessoas que estão do nosso lado, né? Porque quando a gente se foca no problema, a gente não chega a solução nenhuma. Então, eu sempre digo para as pessoas, saia da caixa.
em mentes quadradas, ideias novas não circulam. Desfaçam aquele processo antigo que não existe mais e adentrem neste novo cenário com muita sabedoria. Eu acho esse momento, Orion, fantástico, de olhar para a casa da gente, tirar toda a sujeira que tem debaixo do tapete e começar uma vida nova. E se encontrar problema, corrija, não tem problema. O problema é nunca olhar para a casa da gente e quando a gente percebe, ela desaba, ela cai. E daí é complicado. E quando a gente afeta a vida dos outros, acho que é mais complicado ainda, porque eu não tenho só um compromisso com a empresa, eu tenho um compromisso com as pessoas que fazem parte dela. Então, assim, eu penso que a gente sempre tem que olhar com muito carinho para este cenário. Com certeza. Eu acredito que os erros estão aí para serem resolvidos, né, Marta? Então, quando a gente consegue enxergar que eles existem e colocar eles Agradeço. dentro, é só resolver, aí a gente já planeja a resolução, e é isso que a gente espera, viu, gente? Não é não ter problemas, todo mundo tem problemas. É a gente, de fato, planejar a solução para eles. E é esse momento que vocês estão vivendo, a oportunidade de identificar essas possíveis potenciais irregularidades e corrigir antes de substituir uma obrigação. Olha que momento ímpar a gente está tendo na vida, Nossa, né? Então, é uma vamos aproveitar esse oportunidade. momento. Aproveitem e coloquem aqui eu quero novamente, porque é uma oportunidade até de conversar com os nossos consultores. Às vezes, conversar com uma pessoa diferente, com uma visão diferente, nos leva para outros caminhos, para outros lugares. Então, isso é uma construção também. Então, coloquem aqui eu quero, que nós teremos um maior prazer em atendê-los. Novamente, eu nem sei como agradecê-lo, foi fantástico estar aqui contigo. Um beijo nesse seu coração, que é assim, você tem uma humildade e uma forma de compartilhar incrível. Até a próxima. Espero que nós tenhamos aqui muitos momentos assim, Orion. Até a próxima. Obrigado mais uma vez pela generosidade e pelo espaço. Um grande abraço para todos.